Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Diga comigo, Santo, Santo dos Santos. Mais uma vez, Santo, dos Santos. Mais uma vez, Santo, dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Diga, pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, essa é uma noite de festa. Pedir para alguém, Beriquinho, por favor, puxa essa bexiga um pouquinho, para mim olhar na cara daqueles irmãos ali. Eu gosto de olhar no olho de todos, principalmente do Leandro, que está ali escondidinho. Uma noite de festa. Mais, pode puxar mais, por favor. Uma noite de alegria. Na verdade, essa é a noite mais especial de 2019. Esta é a noite em que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que os céus estão fazendo festas. Neste momento, os anjos de Deus estão celebrando. Jesus está juntamente com o Pai celebrando. E o Espírito Santo está aqui neste lugar, celebrando conosco. Porque algumas pessoas tomaram uma decisão de descer as águas, de morrer, como o Renato disse aqui, para o mundo, e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Mas eu quero falar para vocês um pouco hoje, para toda a igreja, o que significa tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? O porquê de tudo isso? Queridos, não teria sentido estarmos aqui hoje se não fosse por essa palavra que nós vamos compartilhar com você nessa noite. O escritor dessa carta ele diz o seguinte: meus irmãos, igreja, com intrepidez, com coragem, com certeza, com toda confiança, com intrepidez, entrem no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Amém. Queridos, existe um grande privilégio da igreja. Existe um grande privilégio para mim e para você. Para você entender um pouquinho melhor a respeito desse privilégio, eu quero voltar um pouquinho com vocês na história dos hebreus. Inclusive essa carta aqui foi escrita, direcionada aos hebreus. E o escritor sabiamente, ele cita vários assuntos a respeito do que aquele povo passou ao longo da sua história. E todos os assuntos que o escritor de Hebreus traz, trazendo o assunto, interpretando agora naquilo que é principal para aquele povo. Agora não mais só sobre aquele povo, mas sobre todo um povo que seria conquistado do mundo todo. E aí o escritor ele vem falar aos hebreus de vários assuntos. Nós até nos estudos aqui hoje nós falamos sobre algum desses assuntos, mas hoje especificamente nesse culto eu quero falar do assunto mais importante, o maior privilégio que a igreja de Jesus alcançou a partir do sangue de Jesus, a partir do sacrifício vicário de Jesus na cruz. E para saber um pouco mais sobre isso, eu quero relembrar, quero trazer à tona a história do povo dos hebreus, quando depois da libertação do Egito, onde eles ficaram escravizados ali por aproximadamente 400 anos, 430 anos, foi instituída no deserto, através de Moisés. Deus entregou a Moisés a instituição da lei, a instituição de um livro, ou das regras, que seriam como conduta para aquele povo. E uma dessas regras, uma parte dessa instituição da lei, os 10 mandamentos, e depois todos os outros 600
e 3, que foi interpretado especificamente para aquele povo, os 10 mandamentos, e depois muitas leis que foi interpretada especificamente para aquele povo, foi instituído ali alguns princípios, algumas coisas, queridos, que para adorar, alguns princípios que para se achegar a Deus, alguns princípios que para estar com Deus, para ter comunhão com Deus, para falar com Deus, para ouvir com Deus, não era só importante, mas era fundamental, era de extrema importância, era fundamento. Algumas coisas que foi instituída na lei, sem essas coisas, sem essas instituições, sem esses princípios, não se podia adorar a Deus. Ninguém podia se achegar a Deus. Ninguém podia falar com Deus, a não ser alguns pouquíssimos homens, algumas pouquíssimas pessoas que foram selecionadas por Deus. Mas o que diz respeito a esses princípios, essa instituição que eu tanto falo aqui nessa noite? Primeiro, um dos princípios que foi instituído com a lei, depois da libertação, foi o princípio sacerdotal. Diga comigo, o princípio sacerdotal. Ou melhor, diga o ofício sacerdotal. Queridos, com o ofício sacerdotal foi instituído, primeiro foi instituída a lei. Na lei foi instituído o sacerdote, o sumo sacerdote, o ofício sacerdotal, que se dividia em 3 classes. Como se dividia o ofício sacerdotal? Primeiro era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, dentro do povo, era um dos homens mais importantes. Era lá no deserto, era o segundo homem mais importante. Depois vinha o sacerdote. Primeiro era o sumo sacerdote, depois vinha o sacerdote, e depois vinha os sacerdotes. O sumo sacerdote, depois vinha um sacerdote para um outro tipo de serviço específico, e depois vinha os sacerdotes, que eram os levitas. E depois dos levitas, quem vinha? O povo. Diga comigo, o povo. Mas dentre todos esses, Moisés ali estava num papel que era fundamental também, que era um dos mais importantes. Por quê? Havia uma grande diferença entre eles. Moisés, ele foi aquele que recebeu a lei de Deus, foi aquele que viu Deus face a face no monte, foi aquele que falou com Deus com voz audível. Ele não só falou com voz audível, ele ouviu com voz audível a voz de Deus. E também, diante de muita ousadia, de muita intrepidez, de muita confiança, Moisés também pôde ver a Deus. Lógico que não na sua plenitude, não na sua integridade, porque senão ele morreria. A própria palavra diz que até então, até Jesus, ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Então Deus permitiu que Moisés visse apenas Deus por uma penha de uma rocha. Visse Deus apenas pelas costas, apenas uma pequena parte de Deus, porque senão ele morreria. Mas isso era maravilhoso, isso era muito bom. O sumo sacerdote, ele também tinha ali uma importância muito grande. Inclusive o sumo sacerdote era alguém que entrava num dos lugares mais importantes aonde Deus se manifestava. Ou melhor, Deus só se manifestava ali. Primeiro Deus se manifestava no monte, para Moisés, de uma forma muito especial, de uma forma única, de uma forma exclusiva. Depois Deus se manifestava no Santo dos Santos, que era lá na tenda, no tabernáculo, no lugar onde Deus era adorado. Então, lá no tabernáculo, na tenda, haviam alguns compartimentos. Então, o compartimento mais importante, o compartimento principal, que era o compartimento que só entrava um único homem, uma única vez no ano, que era Arão, o sumo sacerdote, era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele tinha um véu que separava de todos os outros lugares. Depois do Santo dos Santos, tinha um lugar do sacrifício, que era onde ficavam esses outros sacerdotes. E depois tinha um pátio. Aonde ficava, quem ficava no pátio? Era o povo, a multidão, a massa, as pessoas. Então as pessoas vinham até o pátio, entregavam ali os seus sacrifícios, animais, que eram oferecidos como sacrifícios. Os sacerdotes levitas, ali, no lugar do sacrifício, faziam o sacrifício, ofereciam aquele sacrifício, matavam aquele sacrifício, derramavam o sangue daquele sacrifício. O sumo sacerdote, uma vez por ano,
pegava o sangue daquele sacrifício, entrava debaixo de muito temor, no Santo do Santo, e lá havia um objeto chamado era uma arca, né, uma caixa de madeira revestida de ouro. Havia 2 anjos em cima dessa arca, feitos de ouro também. E ali Moisés, ou melhor dizendo, Arão, o sumo sacerdote, pegava aquele sangue oferecido por aqueles animais e jogava sobre a arca. E naquele momento, uma vez por ano, Deus se manifestava falando algo e perdoando o pecado do povo. Você pode dizer amém por isso? Amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Só que tinha um grande detalhe. Aquilo era tudo muito pesado. Aquilo era tudo muito utópico aos olhos de muitos. Aquilo era tudo muito distante. Aquilo era tudo muito longe. Então, aquela grande multidão, não só aquela grande multidão, como também todos aqueles sacerdotes, que era uma tribo, chamada tribo de Levi, eles não tinham experiência nenhuma com Deus. Eles não tinham contato nenhum com Deus, melhor dizendo. Eles não tinham comunhão nenhuma com Deus. Uma vez, quando Moisés desceu do monte, Deus disse para Moisés: olha, eu vou falar com o povo. Moisés fala para o povo: olha, se preparem, jejue durante 3 dias, não coma nada, não beba nada, não tenha o seu momento de intimidade com o seu cônjuge, né? Se consagre durante 3 dias inteiros, porque daqui 3 dias Deus vai falar com vocês. E o povo ficaram animado, porque aquilo não era comum, aquilo não era natural de se acontecer. E o povo ficou animado, se consagrou, o povo orou, jejuou de todas as coisas, ficaram ali em consagração total, esperando Deus falar com eles. E quando a voz de Deus começou a se manifestar, instantaneamente eles falaram: não fale conosco, Senhor, nós não temos preparo para isso. Por quê? Porque Deus estava muito distante. Diga comigo: Deus estava muito distante. Quem podia ver Deus? Só Moisés. Quem podia falar com Deus? Só Moisés. Quem podia ter intimidade com Deus? Só Moisés. Moisés ali é uma tipificação do próprio Cristo. Alguém, queridos, que viveu exclusivamente para fazer o que ele fez, de estar no monte. Moisés fez o jejum que ninguém fez depois dele. Nem o próprio Jesus, não porque Jesus não podia, mas nem Jesus fez o jejum que Moisés fez. Jesus fez um jejum de 40 dias, mas Jesus não comeu nada. Moisés, além de não comer nada, ele também não bebeu nada. E um detalhe, não foi uma única vez, foram 2 vezes seguidas. 2 vezes seguidas. Então olha o peso, quanto jejum, olha o peso, quanta consagração, olha o peso, quanto sacrifício, olha o peso, quanto jugo que havia sobre um homem para poder falar com Deus. Depois o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali no Santo do Santo, e também um homem que entrava inclusive com sininho, que se o sininho parasse de tocar, significa que ele estava em pecado e teria morrido. E aí os outros sacerdotes tinham que puxar aquele sumo sacerdote. Por quê? Porque ele entrou com algum pecado lá no Santo do Santo, e ele não pôde ficar vivo, ele morreu. Olha que dificuldade, peso, olha que sacrifício, um homem entrar uma única vez por ano, sem contar os outros sacerdotes que também serviam diariamente, estavam ali consagrando diariamente, estavam ali trabalhando diariamente dentro do templo, e eles não podiam ter contato nenhum com o Altíssimo. E o povo então, a massa, a grande multidão, que hoje representa nós, eles não podiam ter experiência nenhuma. A única coisa que eles podiam fazer, e faziam isso com prazer, que eles acreditavam nisso, eles confiavam nisso, era levar ali o seu animalzinho para derramar o seu sangue, a fim de que a ira de Deus fosse aplacada por algum tempo. Tanto que todos os cultos eles traziam ali o seu animal para oferecer ao Senhor. Todos os cultos ele trazia ali o seu animal para derramar o seu sangue e poder ter ali os pecados não perdoados, mas cobertos por algum tempo. Que peso,
Que sacrifício, que distância. Queridos, quando chega em Jesus, Ele veio não para extirpar, não para anular toda a lei. Inclusive, os 10 mandamentos do Senhor, eles são ativos até hoje. Os 10 mandamentos do Senhor, são os mandamentos universais, eles têm que ser obedecidos até hoje, lógico, dentro da sua interpretação correta, dentro da interpretação cristã, dentro da interpretação de Jesus. E o próprio Jesus, em Mateus 5, quando ele fala sobre os mandamentos, ele não fala que agora ele revogou e ninguém mais precisa guardar. Muito pelo contrário, ele traz a interpretação correta. Ele traz a interpretação clara, que é muito mais severa, se é que nós podemos usar essa palavra, do que o que havia sido escrito lá para os judeus. Como por exemplo o 3º mandamento que diz: não dirás o nome do teu Deus em vão. Isso é muito mais sério do que os judeus pensavam. Isso é muito mais sério. É por isso que nenhum homem poderia ser salvo pelos mandamentos. Nenhum homem podia ser salvo pela lei. Por quê? Ninguém poderia guardar a lei na integridade. O 3º mandamento, como os judeus pensavam, não dizia só eu não dizer o nome de Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Era isso que eles pensavam. É muito mais do que isso. O 3º mandamento se quebra pensando que está se fazendo certo. Quando você fala o nome de Deus sem certeza, quando você fala o nome de Deus sem uma convicção do que você está falando, você já está quebrando o mandamento. Quando você fala o nome de Deus querendo falar da forma certa, mas por não ter conhecimento dos princípios, por não ter conhecimento do seu caráter, por não ter conhecimento dos atributos de Deus de forma profunda, e muitas vezes você fala, está quebrando o mandamento sem saber. Então, com Jesus, a interpretação dos mandamentos, a interpretação da lei, poderia ser muito mais pesada, mas não é. Por que não é? Não porque o mandamento mudou, não porque Deus mudou, mas porque Deus satisfez a sua justiça, mas porque Deus nos deu a solução, que ainda que não há possibilidade de nós sermos salvos, ainda que não haveria possibilidade de nós guardarmos os mandamentos, ainda que não haveria possibilidade de cumprir à risca todos eles, Deus cumpriu, perdoando-nos os nossos pecados, oferecendo o seu próprio Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, de uma vez por todas, e pagar pelos nossos pecados, e nos salvar para a vida eterna. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então o jugo na antiga aliança, na aliança da lei, na antiga aliança, era pesado. Na nova aliança, Jesus disse: vocês que estão cansados de tanto sacrifício, vocês que estão cansados de tantas religiões, vocês que estão cansados de tanto esforço humano, não conseguem chegar a lugar nenhum, não conseguem mais fazer nada por vocês mesmos, parem tudo, venham a mim. Por quê? Porque eu vos aliviarei. Venha a mim, porque o meu fardo é leve. Venha a mim, porque o meu fardo é leve, aleluia. Venha a mim, porque meu jugo é suave. Beba de mim, tome de mim, aprenda de mim. Por quê? Porque eu sou manso, eu sou humilde, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz o Senhor. Sabe o que significa isso, querido? Você não precisa mais oferecer animais. Sabe o que significa isso? Você não precisa mais fazer tantos jejuns. Você não precisa mais agora ter tantos ritos. Você não precisa mais agora ter tantos lugares para você ir, para você oferecer. Não, é simples. Você precisa crer em Jesus. Diga: eu preciso crer em Jesus. Você não precisa agora ser um sacerdote, um levita. Você não precisa ser, ou melhor, não há mais sumos sacerdotes, querido. Não há mais sumo sacerdote para entrar ele exclusivamente um dia por ano no templo, agora para receber de Deus, para falar com Deus,
para ouvir a Deus, não. Agora o véu foi rasgado. Quando Jesus foi oferecido, acabou o sumo sacerdote, acabou agora homens especiais, acabou agora mediadores, homens entre homens e Deus, não. Agora Jesus é o único mediador, agora Ele é o sumo sacerdote. Ele se ofereceu como sacrifício por nós, Ele rasgou o verbo e Ele nos deu acesso ao Santo do Santo. Não é pelo sangue de animais, não é pelo seu sangue, não é por aquilo que você pode fazer, mas é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Por aquilo que Ele fez. Diga, é por aquilo que Ele, Jesus, fez. Diga, eu tenho um privilégio. Diga, hoje eu posso entrar no lugar sagrado. Aleluia. Diga, hoje eu posso sentir, entrar na presença do Altíssimo. Diga, hoje eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Você é sacerdote. Você agora é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você pode entrar, a presença de Deus pode ser muito real na sua vida. O que você precisa? 3 conselhos que o escritor dá à igreja. 3 conselhos que o escritor dá à igreja, para que a igreja desfrute desse privilégio, da presença real de Deus, da presença verdadeira de Deus, da manifestação da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus. 3 conselhos. Primeiro conselho, ele diz o seguinte, lá no versículo 22, se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Primeiro conselho diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Primeiro princípio, para você estar na presença de Deus. Primeiro princípio, para você viver a presença de Deus. Primeiro princípio, para você ter comunhão com Deus. Primeiro princípio, para você ter intimidade com Deus. Primeiro princípio, ele diz o seguinte: aproximemo-nos. Diga, eu preciso me aproximar. Como? Fazendo 40 dias de jejum. Jejum é bom, eu não estou aqui descartando jejum não, gente. Eu faço jejum, é muito bom jejuar. O jejum, ele é para você mesmo, para você mortificar as suas vontades, mortificar o pecado, mortificar a carnalidade. O jejum é bom, você pode fazer jejum, mas não é por causa do jejum. O que o escritor está dizendo? Aproximemo-nos como? Com o coração puro. Amém? Com a consciência limpa. Aproximemo-nos como? Coração puro, com a consciência, com certeza. Você tem que ter certeza. Certeza do que, querido? De que o pastor está orando por você? Você tem que ter certeza do que? De que tem um irmão mais consagrado que colocou o seu nome no ciclo de oração? Como eu falei, isso tudo é muito bom, mas para quê? Para quem não tem entendimento. Isso tudo é muito bom para quem não tem intimidade com Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite. Se você é alguém que foi lavado, remido, purificado no sangue de Jesus Cristo, purificado na água pura que é a palavra de Deus, eu quero dizer para você: tenha confiança, tenha certeza, não é por outra pessoa, é você mesmo, querido, é por causa do teu coração, por causa da tua consciência, é por causa da tua fé que você vai estar perto de Deus. Você vai ouvir a Deus e Deus vai falar com você e Deus vai se manifestar a você. Então o que ele diz? Se aproxime. Se aproxime. Fala para o teu irmão: se aproxima você. Ele não precisa de mim. Não precisa de mim. Você não precisa do outro. Ah, eu estou frio porque minha esposa está fria. Porque meu marido está frio. Ah, eu estou frio porque minha cidade é fria. Ah, eu estou frio porque hoje o culto foi frio. Ei! Aleluia! Santo do Santo não é esse lugar aqui não. Amém? O Santo do Santo não são essas 4 paredes não. O Santo do Santo é você. É o seu coração. O Santo do Santo é o seu corpo. O Santo do Santo é a sua mente. O Santo do Santo é o seu quarto.
O Santo do Santo é a sua casa. O Santo do Santo é numa praça pública. O Santo do Santo é onde você estiver. Aonde você estiver, querido, se você se aproximar de Deus com todo o coração, com toda a certeza, com plena convicção de que Jesus morreu por você, de que Jesus te deu livre acesso, de que a presença de Deus pode vir sobre você, eu quero te dizer uma coisa: a presença de Deus, ela vai ser visível sobre a sua vida. Ela vai ser visível sobre a sua vida. Sabe o que acontecia com Moisés quando descia do monte? A face dele brilhava. A face de Moisés brilhava, querido. Só que ele colocava um manto, um véu na face. Sabe por que ele colocava um véu na face? Porque ele tinha vergonha quando aquele brilho ia embora. Porque o brilho só vinha quando ele estava no monte. Depois que ele saía do monte, ele ficava no meio do povão, o brilho ia embora. Quero te dizer uma coisa, querido: o véu se rasgou. A presença de Deus agora não é por algum tempo. A presença de Deus agora não é por alguns sacrifícios. A presença de Deus agora não é por alguns ritos. Não, a presença de Deus agora é constante, meu irmão. É constante. Você pode estar no pior lugar da terra, a sua face vai brilhar lá. Não, você não entendeu. Você pode estar no pior lugar da terra, a sua face vai brilhar. A sua face vai brilhar. É simples, aproxime-se você. Aproxime-se, coração puro, com desejo. Faça coisas que você precisar fazer. Se quiser jejuar, jejue. Renuncie a algumas coisas que você sabe que te afasta. Para você se aproximar, você precisa tirar de você o que te afasta. Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor que o teu corpo inteiro esteja com ele, do que um olho que te faz se afastar. O que é que está te afastando? Tem alguma coisa que está te afastando? Procure se afastar dela. Procure deixar de lado. E eu vou falar mais uma coisa para vocês: isso não são pessoas. Isso não é alguém da sua família. É alguma coisa que está em você mesmo. É alguma coisa que você mesmo faz. É alguma coisa que você mesmo precisa deixar. Então se aproxime, abrindo mão de coisas. Tanto que ele diz aqui, olha, Tiago capítulo 4, versículo 8: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Diga assim comigo: o que me afasta de Deus, está na minha mão. Diga: o que me afasta de Deus, está no meu coração. Amém? Não é o Rafael que me afasta de Deus. O que me afasta de Deus é o que está aqui. O que me afasta de Deus é o que está aqui. Mente dividida. Eu quero Deus, mas eu também quero a pornografia. Eu quero Deus, mas eu também quero a fornicação. Está dividido. Eu quero dizer uma coisa para você, querida. Quero dizer uma coisa para você, querido. Se você quer Deus verdadeiramente, Ele estabeleceu o casamento para a sua vida. Ele estabeleceu um homem e uma mulher de Deus. Então deixe a pornografia, deixe a fornicação, deixe esse desejo momentâneo. Santifique o teu corpo para Ele, santifique a tua mente para Ele. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Você quer mais de Deus? Então deixe o que suja as suas mãos. Você quer mais de Deus? Então deixe de lado o que divide o seu coração. Se entregue para Ele. É simples, você não precisa fazer muitas coisas, é simples. Se entregue para Ele, se aproxime dEle. Se aproxime dEle. Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Segundo conselho para você viver esse privilégio de ter a presença de Deus na sua vida, de ter a intimidade com Deus. Segundo conselho: guardamos a firme confissão da esperança. Diga comigo: firme
Confissão da esperança. Querido, a confissão da esperança tem que estar na sua boca. Sabe por quê? Primeiro, o que nos afasta de Deus? Mãos sujas, coração, mente dividida, coração dividido. Primeiro. E segundo, são as circunstâncias, o momento em que nós vivemos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Fé não é você ver para crer. Fé não é você pegar primeiro para ter. Não, fé é a certeza daquilo que você espera e a prova daquilo que você não vê. É a certeza. Eu não tenho isso aqui, eu não vejo isso aqui, mas eu tenho certeza que um dia isso aqui estará nas minhas mãos. Amém? Eu não vejo ainda com esses olhos Jesus, eu não ouço ainda com esses ouvidos a sua voz. Tenho certeza da sua presença, porque a sua presença tem sido real na minha família, sua presença tem sido real na minha saúde, a sua presença tem sido real no meu ministério, a sua presença tem sido real na minha casa, sua presença tem sido, só pode ter sido Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querida, quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você estar aqui nessa noite, bem, do jeito que você está, salvo, transformado, com a sua família, abençoado, cheio de saúde, cheio de graça. Eu quero dizer, para você estar aqui hoje, só pode ter sido Deus. Ah, você não entendeu, eu vou dizer de novo, só pode ter sido Deus. E eu quero dizer mais para você hoje, se Deus já fez o que Ele fez, imagina ainda o que Ele vai fazer. Ah, meu irmão, se Deus já fez o que Ele fez, diga para o seu irmão, imagina ainda o que Ele vai fazer, imagina. Você pode imaginar? Não, você não pode imaginar. O que você precisa é ter certeza, é confessar, confessa isso. Ele ainda não fez o que eu acredito que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer porque Ele é Deus. Ele vai fazer porque Ele é Deus, amém, queridos? Ele diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida com abundância. Ei, tem vida abundante para a sua vida ainda, meu irmão. E essa vida eterna, essa vida abundante, não é só na glória não, lá vai ser melhor que tudo, lá vai ser o tudo, aleluia. Mas ela começa aqui, e eu quero te dizer, nós estamos nos aperfeiçoando para chegar no melhor lugar, que é na sua presença, aonde nós vamos vê-lo, aonde nós vamos ouvi-lo, aonde nós vamos poder abraçá-lo, aonde nós estaremos com Ele eternamente para a glória de Deus. Amém? Diga, eu preciso confessar. Confesse mais e reclame menos. Ou melhor, não reclame nada. Sabe qual é o grande problema? O problema é que você vem aqui, você lê a Bíblia, você ouve a palavra, mas quando chega na segunda-feira, segunda-feira brava. Segunda-feira triste. Cidadezinha complicada. Famíliazinha difícil. Marido complicado. Mas que esposa chata. Não, confesse. Tá difícil? Vai melhorar. Tá complicado? Vai ser resolvido. Está enfermo, vai ser curado. Ele levou sobre si na cruz as nossas dores e enfermidades, amém? Está morto, vai reviver para a glória de Deus. Confesse, fala para o teu irmão, confesse. Abra a tua boca, querido. Abra a tua boca e fale. Abra a tua boca e confesse. Isso é um conselho para a sua vida hoje, para você viver o mais de Deus, a presença de Deus. Guarde firme a confissão da esperança. Vão te chamar de maluco, vão te chamar de pirado, desequilibrado, não tem problema, deixa te chamar, sabe por quê? Porque com o tempo eles vão ver que vale a pena ser louco, com o tempo eles vão ver que vale a pena ser pirado, com o tempo eles vão ver, vale a pena crer nesse Deus poderoso, eles verão, então confesse. Mas eles vão ouvir, vão ficar com inveja, vão fazer macumba, que faça, querido. É melhor que faça, é melhor que fique com inveja mesmo, sabe por quê? Porque quando a coisa acontecer, a glória de Deus vai ser maior. Quando a coisa acontecer, aqueles que zombaram vão glorificar Deus juntamente com você, porque eles verão que o Deus que você serve é poderoso para salvar. Você deu uma salva de palmas para Jesus? Aleluia!
Nós vamos parar por aqui. Mas eu encerro dizendo um último conselho. Lá no versículo de número 24, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros. Diga comigo, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Queridos, sabe como você pode aumentar a presença de Deus na sua vida? Jesus disse assim: aonde tiver dois ou quantos, eu estarei no meio. Aonde tiver dois ou três, eu estarei no meio deles. Tudo que eles ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que eles desligarem na terra será desligado nos céus. Esta é a minha igreja. Quantos? 100? 200? 1000? 10.000? 100.000? Não, 2 ou 3. Esta é a minha igreja. Tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que eles desligarem na terra será ligado no céu. Desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus está aqui hoje, nesse lugar. Deus não está neste lugar por causa da bela música. Deus não está neste lugar por causa do pregador. Não. Isso acabou. Nós estamos aqui todos em conjunto, como um só. Nós estamos aqui hoje todos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Ninguém aqui é mais do que ninguém. Ninguém tem mais do que ninguém. Ninguém pode mais do que ninguém. Amém? Deus se manifestou aqui hoje. Deus encheu o João aqui hoje. Deus encheu o Rafael aqui hoje. Nós sentimos isso aqui. Deus me encheu aqui hoje. Mas eu quero dizer, Deus encheu alguém lá atrás hoje, ó. Deus encheu alguém lá atrás. Deus encheu alguém lá naquele canto hoje. Deus encheu alguém aqui no meio hoje. Aleluias. Se tiver 2 ou 3 aqui hoje, com coração sincero, com as mãos limpas diante do Senhor, se tiver 2 ou 3 aqui hoje, com a mente no Senhor, exclusiva para Ele, Deus está presente aqui neste lugar. Amém? Então qual que é o conselho? Consideremos-nos uns aos outros no amor, nas boas obras. Ou seja, não deixe de cultuar, não deixe de amar um ao outro, não deixe de congregar, não deixe. Tem um pastor, um amigo, que ele diz o seguinte, eu sempre uso essa frase, ele diz: quem se envolve, desenvolve. Diga comigo, quem se envolve, desenvolve. Queridos, já foi o tempo aonde Deus se manifestava exclusivamente para um único homem no monte. Já foi o tempo onde Deus se manifestava num único específico lugar no templo, no Santo dos Santos. Não, hoje Ele quer se manifestar em todos nós. Hoje Ele quer estar com todos nós. O que nós precisamos? Confiar. A Santa Ceia ela foi dada em razão da manifestação do corpo de Cristo. Ela representa isso, sangue derramado em favor de todos os nossos pecados. O sangue derramado para que com intrepidez, para que com confiança, para que com certeza a gente entre na presença de Deus. Com certeza. Eu tenho certeza que essa Santa Ceia aqui hoje vai ser muito especial, porque ela representa o corpo e o sangue de Jesus. Por causa do corpo e do sangue de Jesus, hoje você pode ter vida. Por causa do corpo e do sangue de Jesus, hoje você pode entrar na presença de Deus. Amém? Amém, queridos? E logo mais nós vamos batizar alguns irmãos, algumas irmãs que tomaram a decisão de agora entrar no Santo dos Santos, nunca mais sair de lá. Nunca mais sair de lá. Vocês nunca mais vão sair daí. Nunca mais. Nunca mais vocês vão sair da presença de Deus. Nunca mais vocês vão voltar para trás. Nunca mais vocês vão andar em círculo. É como aquele povo do deserto. Eles andaram em círculo por muito tempo. Por quê? Porque havia véu, porque havia especificações, havia tamanhos, havia lugares específicos, havia pessoas específicas. Acabou. Vocês estão entrando na promessa agora. O sangue de Jesus é derramado sobre a sua vida, e nunca mais vocês serão os mesmos. Vocês podem aplaudir ao Senhor por isso? Se você